recebi o diagnóstico, eu lembro um dia assim que eu tava chorando e eu falei pro meu marido, parece que eu abri a porta de uma sala escura e que eu não sei sair daqui. Por mais que a gente estude, que a gente leia, eu me senti assim, eu tô num quarto escuro, né? Onde que tá essa luz? Onde eu vou sair? Então assim, o recado que eu dou para as famílias é, vocês vão conseguir sair desse quarto. Da Lara, quando ela tinha 8 meses, eu já comecei a perceber, né, alguns comportamentos atípicos nela. Eu sou professora, então assim, a gente tá meio que acostumado, né, a ver o desenvolvimento da criança e tal. Começou a engatinhar, ficar muito embaixo da mesa e aquilo começou a me chamar a atenção. As pessoas chegavam em casa, ela não olhava, não tinha interesse. E aí, né, eu comentei com a pediatra e a primeira coisa que eu ouvi foi que eu era autista, que ela não era autista, que eu estava procurando defeito da minha filha, estava procurando problema na minha filha, que eu que tinha que me tratar. Então, assim, isso foi um banho de água fria, né? Porque eu falei, poxa, que mãe que eu sou, né? E aí eu trouxe a Lara para Ludens e eu conheci a Catu. Né? Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque nesse momento de descoberta, de diagnóstico, por mais que eu já esperasse esse diagnóstico da Lara, a gente sempre fica, né, com aquela coisinha, ah, será que é? Será que não é? E ela teve uma abordagem assim muito humana, sabe, para conversar com a gente. Da Luna, ela se desenvolveu muito bem assim nas etapas, sabe, assim. Porém, quando ela começou a falar, ela começou a ficar com muito interesse em número, em letra, e aquilo começou a me chamar a atenção. Ela começou a ler, né, com 2 anos, começou a ler sozinha, e aquele interesse ficou maior do que o interesse no pai, o interesse na mãe. Eu falei, não, aí também tem coisa, né? E fui também em busca, né, da avaliação, porque eu sabia que por serem gêmeas, né, tinha uma chance maior dela também ser autista. E aí, então, veio o diagnóstico também, a Catu, né, também foi ela que fez a avaliação da Luna, né, nessa parte da TO. E aí veio o diagnóstico da Luna. O que eu falo, né, até hoje, o difícil não é o autismo, o difícil é o que tá fora da nossa casa, né? Então, o difícil foi lidar com a fala dessa médica, né? Foi enfrentar esse preconceito que eu enfrentei até chegar ao diagnóstico. No começo, elas não interagiam nada, isso era uma coisa que me entristecia muito, né? E aí, assim, muitas reuniões aqui com o pessoal da Ludens, a gente chegou à conclusão de colocá-las juntas para fazer as terapias, né? E isso só teve ganhos, né? Então, nesse momento que elas começaram a compartilhar algumas terapias, então, algumas sessões de fono elas faziam juntas, algumas sessões de TO, foi a partir daí que eu comecei a ver as minhas filhas brincarem, né? Porque isso também era uma frustração. Eu falava, poxa vida, eu tenho 2 meninas aqui que praticamente não se conhecem, né? Porque uma não ligava para a outra, uma não reconhecia a outra. E aí, a partir do momento que elas começaram a fazer as terapias aqui juntas, nós também estimulamos muito em casa nessa brincadeira. E hoje, assim, elas se preocupam uma com a outra, né? Então eu percebo que essa interação melhorou demais, né? E também era uma coisa que frustrava a gente. E isso vem acontecendo aos poucos, no tempo delas. Mas hoje elas brincam muito mais, elas também brigam, né? Porque eu falo que brigar também é interagir, né? Então elas brincam, elas brigam, então elas têm esses momentos de interação muito, muito melhores do que no começo. Meu marido sempre falou, não, a gente tem que ir, a gente tem que sair, porque assim, quando elas eram menores, era difícil até para dar uma volta no quarteirão com os cachorros, né? Porque tinha aquela coisa, uma queria ir para um lado, a outra queria ir para o outro, e começava aquela crise, aquele choro. Então, assim, a gente insistiu muito, e ele foi assim, ele foi primordial nisso. E a gente não deixa de fazer nada por conta delas serem autistas. Muito pelo contrário, a gente até tenta fazer muito mais coisas para elas terem esse contato com o mundo externo. Então, assim, o recado que eu tenho é esse, a vida é muito colorida, né? Então, vocês vão sair desse quarto e vocês vão perceber a beleza que tem e a diversidade que é esse colorido da vida lá fora.